Amém? Bom, então nessa noite nós falaremos sobre Jesus sendo a nossa paz. Se você nos assistiu na semana passada, você sabe que nós iniciamos um estudo sobre os nomes de Deus. Então na semana passada nós falamos que o nosso Deus ele é um Deus poderoso, mas ele também é um Deus presente, ele é um Deus que está perto de nós. E hoje nós falaremos sobre um Deus de paz. O nosso Deus é a paz. Jesus Cristo é a nossa paz. E esse assunto ele é muito pertinente a esse momento, porque vocês sabem que nós estamos vivendo um tempo de quarentena. E nesse momento de quarentena, com toda essa notícia do coronavírus, a economia do mundo inteiro virando de cabeça para baixo, nós realmente estamos visualizando um cenário natural de caos, um cenário terreno de caos. E o que essa palavra caos quer dizer? Na minha cabeça, a primeira coisa que vem quando a gente fala caos é desordem. Eu não sei como que é na sua casa, mas aqui na nossa casa você pode fazer uma faxina das boas. Na noite, assim, deu 6 horas da tarde, vai estar o caos de novo. Porque a criançada não deixa a casa limpa nem um minuto. Então a gente pode entender, né? Na minha cabeça, a palavra desordem, ela vem quando a gente fala sobre caos. E o que é desordem? Desordem é você não ter coerência, é você não ter lógica nas coisas. Desordem é uma confusão, é uma bagunça. Então, muitos de nós, seres humanos, quando nós estamos vivendo na bagunça, ou quando nós nos deparamos com uma bagunça, com uma desordem, né, alguns instantaneamente já querem dar uma geral, querem fazer uma faxina, querem arrumar a bagunça. Outros já são mais acomodados. Mas, de fato, queridos, todos nós não gostamos da bagunça, não gostamos do mau cheiro, não gostamos da desordem. Então, quando a gente se depara com uma situação de caos, uma situação de desordem, a primeira coisa que sobe dentro de nós é querer descobrir um modo de arrumar essa desordem. Então, para aqueles que não gostam de limpar o chão, arrumar a casa, vão contratar ali uma diarista, né? Ou vão chamar ajuda, vão ficar folgadão deixando os outros trabalharem. Mas para aqueles que gostam de trabalhar, a primeira coisa já é pegar no rodo, pegar na vassoura e começar o trabalho. Queridos, nós precisamos entender que na nossa vida também é exatamente dessa forma quando nós falamos sobre questões emocionais e quando nós tratamos de questões espirituais. Tudo que você vai ver com os olhos naturais na sua vida, você precisa ter o entendimento de que não se trata apenas daquilo que você está vendo com os olhos naturais, mas também se trata de uma dimensão espiritual. Cada momento da nossa história, cada ano que se passa, cada mês que se passa, seja de uma comunidade, de um país ou de uma pessoa no seu individual, tudo que acontece no natural tem um reflexo no espiritual. E tudo aquilo que acontece no espiritual tem um reflexo no natural. Então, o caos que nós estamos vivendo hoje, na economia, na política, na saúde, em todas as esferas da nossa sociedade, elas têm um reflexo no espiritual. Agora, também essa verdade ela pode ser aplicada no outro sentido. Se de fato tudo aquilo que é natural tem um reflexo no espiritual, então tudo aquilo que é espiritual também tem um reflexo no natural. Isso nos faz pensar que a nossa vida espiritual, o nosso entendimento espiritual, pode ter um efeito de transformação neste mundo terreno. Nós precisamos entender que nós carregamos uma semente imperecível, que é a semente do Espírito Santo. Ela é uma semente eterna, é uma linguagem de eternidade, é uma formatação de pensamento da eternidade. E porque nós carregamos isso dentro de nós, eu e você, nós temos o poder e nós temos a autoridade para exercer domínio sobre essa terra, exercer domínio sobre o que está acontecendo, para que possamos ver uma transformação à nossa volta. Então, querido, não se engane. As coisas não vão mudar a partir de um governo. As coisas não vão mudar a partir do seu vizinho. Quando o meu vizinho começar a jogar lixo no lugar certo, as coisas vão mudar. Não, as coisas vão mudar quando os filhos de Deus começarem a manifestar Cristo Jesus para a terra. As coisas vão mudar quando um povo se levantar com um entendimento de filiação, com um entendimento de justiça, com um entendimento que não são apenas homens e mulheres que foram jogados neste mundo somente para nascer, viver e morrer. Não! Eu e você temos um propósito nessa terra, eu e você temos um objetivo nessa terra, e o objetivo é que nós possamos manifestar a glória de Deus neste lugar. Agora, como que eu e você podemos ser canalizadores dessa manifestação, dessa realidade sobrenatural?
Eu quero ler com você uma história que está lá no livro de Mateus. Vou pegar aqui minha Bíblia para ler com você o livro de Mateus, no versículo 20, no capítulo 26. Então vai abrindo ali a sua Bíblia se você tem comigo. Se você não tem, também não precisa. Você pode acompanhar no seu celular se você quiser, ou comigo lendo para você. Então, Mateus capítulo 26, o versículo 49 até o versículo 54. Nessa história, nós vemos aqui que Jesus ele estava sendo entregue para os soldados romanos por Judas, um dos seus discípulos fiéis. Então, este momento, Jesus está com os seus discípulos reunidos e ele está sendo traído para ser entregue para a sua morte. Então, vamos ver o que diz ali o versículo 49. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e o feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumprirão as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Olha que coisa interessante essa passagem. Nós vemos ali que Jesus e os seus discípulos estão numa situação de desordem. Um caos havia se instaurado naquele momento. Jesus está orando com eles, Jesus está em comunhão com seus discípulos e de repente chega um bando de soldado com arma, com espada, com os sacerdotes. A gente vê um motim mesmo, né? Um grupo de pessoas que haviam se preparado para pegar Jesus sorrateiramente na noite e levar Jesus para um julgamento de cruz. Então, nesse momento de tensão, a primeira coisa que vem na cabeça dos discípulos é o quê? Ferrou. A gente vai morrer aqui, vão nos pegar, vão nos matar, né? Vai acontecer alguma coisa aqui que vai fugir do nosso controle. Então Pedro, né, como nós conhecemos, um dos discípulos que se mostra muito como alguém impulsivo, que se mostra como alguém que sempre expressa suas opiniões e aquilo que pensa. Pedro vem, pega uma espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. E nessa atitude de Pedro, Jesus ele repreende, ele fala, tá, como assim? Por que você está fazendo isso, Pedro? Não, não é dessa forma. Não é dessa forma, guarda essa espada. Todos aqueles que usam da sua força, usam da sua espada, pela espada morrerão. Olha que interessante. Nós todos temos uma reação quando nos encontramos no caos. Todo ser humano vai passar por caos. O caos não é uma questão de escolha. O caos ele pode acontecer por causa das suas decisões pessoais, como também pode acontecer por questões que são involuntárias, como por exemplo este vírus. Ninguém pediu, ninguém quis ter, ninguém fez algo de errado para poder ter esse vírus, ele simplesmente veio. Então, a desordem nem sempre é causada por aquilo que nós fazemos, mas ela vem, a desordem vem para todo ser humano. Agora, a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: quando o caos está na sua vida, quando você está vivendo numa situação de desordem, seja uma desordem familiar, uma desordem nos seus negócios, uma desordem na economia, enfim, qualquer situação, como que você reage? Qual é a sua reação mediante ao caos? Nós vemos aqui que Pedro tem uma reação, que é uma reação que todo homem que é velha natureza tem. Todo homem que ainda está debaixo de um jugo carnal, debaixo de um jugo do pecado, tem essa reação, que é o quê? Justiça própria. Sempre, se você não estiver debaixo da paz do Espírito Santo, quando o caos aparecer na sua vida, a primeira reação que vai saltar de você vai ser a justiça própria. E o que é a justiça própria? A justiça própria é você tentar organizar a bagunça com a sua própria força. É você tentar pegar a vassoura e limpar o chão com a sua própria força. É você tentar organizar aquilo que se desorganizou com as suas habilidades, faculdades mentais, com aquilo que você conhece, com aquilo que você tem, com os seus bens materiais.
Agora, deixa eu te explicar uma coisa, querido. Organizar algo que foi desorganizado nem sempre é uma tarefa fácil. E na maioria das vezes, nós não conseguimos organizar a bagunça. Essa é a verdadeira realidade para todos nós. E quanto mais cedo eu e você aprendermos isso, mais fácil nós vamos lidar com os conflitos emocionais internos que nós temos e com os conflitos com outras pessoas e com, enfim, com coisas, com questões. Nós precisamos entender que nós não somos capazes. Eu e você não somos capazes de fazer coisa alguma. Eu e você não temos força suficiente, não temos inteligência emocional suficiente, não temos currículo suficiente, não temos dinheiro suficiente para organizar uma bagunça, para trazer ordem ao caos. Muitos podem dizer assim, não, mas eu sou milionário. Não, mas eu estudei tal faculdade, eu tenho mestrado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tudo bem. Mas diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, seu dinheiro adianta? Não, se você pegar coronavírus, você pegou. Diante de uma situação como essa, adianta você ter uma escolaridade avançada se não tem emprego para você trabalhar? Se não tem oportunidade para você entrar? Então, sabe, queridos, existem muitos momentos na nossa vida, e esses momentos são a grande maioria, onde nós nos encontramos incapazes de realizar um trabalho que nós precisamos fazer. E quando esse momento chega, qual é a nossa reação? Nós precisamos meditar nisso. Todo momento que nós estamos tentando fazer algo fora de Cristo Jesus, isso é justiça própria. Todas as vezes que você tenta resolver um problema no seu casamento, todas as vezes que você tenta resolver um problema nas suas finanças, todas as vezes que você tenta mentalizar e pensar como que eu posso fazer isso dentro da minha casa, como que eu posso fazer para essa situação ficar mais tranquila, e você tenta resolver isso com aquilo que você tem, com aquilo que você adquiriu, isso não vai resolver o seu problema. Você pode resolver temporariamente? Pode. Mas a desordem vai continuar ali. E eu gostaria de ler uma outra história, para a gente ver uma outra reação de um homem da palavra de Deus, que em primeiro lugar ele reage com a sua justiça própria, mas depois ele confia na palavra de Deus. E vamos ver aqui a diferença do que acontece com esse homem. Esse homem é um homem que eu gosto muito, uma história que eu já preguei várias vezes, talvez você já tenha me ouvido pregar sobre essa história, mas está em Juízes, capítulo 6, é a história de Gideão. Um homem que se via como fraco, que se via como pobre, que se via como alguém totalmente derrotado pela vida e pela situação externa. Mas ele teve uma reação em meio ao caos. E a reação de Gideão, ela foi uma reação que gerou um fruto espiritual, que gerou uma transformação no cenário natural. Agora, como que isso foi possível? Vamos ver lá, Juízes capítulo 6, o versículo 11 e o versículo 12. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore que pertencia ao Abiezrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, valente guerreiro. Queridos, olha que interessante esse cenário. Pensa comigo. Aqui nós temos um cenário de total desordem na nação de Israel, onde o povo de Midian, ou seja, os midianitas, estão atacando o povo de Israel, estão atacando o povo de Deus. Na verdade, não é só atacando, eles já tinham feito escravo, eles já tinham destruído cidade, eles estavam fazendo escarcéu com o povo de Israel. Imagina assim, pegando as mulheres, sabe, matando pessoas, eles estavam fazendo uma chacina, eles estavam saqueando todos os tesouros, todos os bens do povo de Israel. E aqui então nós temos um homem chamado Gideão, que era um homem que ainda não tinha sido preso, ainda não tinha sido levado escravo pelo povo midianita, continuava no território de Israel, só que ele estava com medo. O caos em volta de Gideão tinha oprimido ele de tal forma que ele se entregou para o caos. Ele se entregou para a desordem e ele passou a ser um homem pessimista. Ele estava escondido num lugar, fazendo um trabalho que não era correto para aquele lugar específico onde ele estava. Por quê? Pelo medo.
pela vergonha, pela intimidação. E a resposta de Gideão para o anjo, nós não vamos ler os versículos subsequentes por causa do tempo, mas a resposta de Gideão para o anjo é: anjo, como que você pode me escolher? Você está dizendo que eu sou valente, você está dizendo que eu sou guerreiro. Não, peraí. Eu sou o cara mais chulé que pode ter desse povo. O meu povo, a minha nação está destruída, está dizimada. A minha família é da menor tribo que você possa imaginar. E a nossa família é a família mais pobre. E eu sou o último da minha família. Gideão está dizendo assim para ele: olha, eu sou o pior que você poderia escolher. Ou seja, a visão que Gideão tem sobre ele é uma visão de pessimismo, é uma visão de morte, é uma visão de desânimo, é uma visão depressiva, é uma visão que Gideão estava se depreciando. Gideão estava depreciando a sua própria nação. Gideão estava depreciando o seu próprio país. Sabe, queridos, o que eu e você precisamos entender nesses dias? É que a partir do momento que nós passamos a viver por vista, nós nos entregamos ao pessimismo. Quando você baseia a sua vida naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo nos noticiários, das más notícias que as pessoas têm trazido para você, ou daquilo que você tem visto que você não tem gostado, sabe o que acontece? Você se entrega para a derrota. E não é que você está sendo um fracasso porque você é a pior pessoa, não. Mas você está tendo derrota porque você se entregou a ela. A única maneira de um cristão ter derrota na sua vida, experimentar fracasso na sua vida, é se você se entregar para ele. Do contrário, a Bíblia nos ensina que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a nossa vitória, ela independe do nosso esforço humano. A nossa vitória, ela está colocada em Cristo Jesus. A nossa saúde está colocada em Cristo Jesus. Agora, eu quero ler uma frase aqui que eu escrevi, muito importante para você pegar nessa noite. Guarde isso no seu coração. Viver por vista é se entregar à realidade do presente. Mas viver pela fé é se entregar à realidade da eternidade. Querido, quando você vive por vista, você se entrega para a realidade do presente. Sabe o que acontece? O presente sufoca o teu futuro. Aquilo que você está vivendo hoje tem o poder de sufocar sonhos que podem acontecer num futuro próximo e talvez num futuro mais, daqui a algum tempo. Agora, quando nós vivemos pela fé, nós nos entregamos à realidade da eternidade. O que é a realidade da eternidade? É um tempo fora do tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo Cronos, é um tempo limitado. Ele é um tempo de dores, é um tempo de sofrimento. Eu e você estamos vivendo em um mundo caído. Eu e você ainda estamos sendo transformados, a nossa mente ainda está sendo transformada pela palavra de Deus. O nosso corpo ainda sofre de decomposição. Só que nós precisamos entender que eu e você fomos colocados em Cristo Jesus na eternidade. Eu e você temos saúde na eternidade. Eu e você temos todas as coisas em Cristo Jesus na eternidade. E é isso que nos motiva a viver essa vida terrena. Queridos, a vida terrena que nós temos hoje, ela pode ser uma vida de fruto, ela pode ser uma vida de paz. Por quê? Porque a nossa visão não está colocada no presente, a nossa visão está colocada na eternidade. Essa é a diferença. E é isso que muitas pessoas bugam às vezes, muitas pessoas não entendem. Elas pensam assim, tá, mas se a Bíblia está dizendo que eu já sou curado, por que ainda existe doença? Se a Bíblia está dizendo isso, por que ainda há isso? Querido, você precisa entender, a nossa vida está colocada na eternidade em Cristo Jesus. E agora nós acessamos essa eternidade e trazemos para a realidade terrena. Quando eu e você manifestarmos Cristo, quando eu e você manifestarmos a graça de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, nós veremos uma transformação. Nós experimentaremos de uma transformação. Nós vamos ver essa terra se tornar como o céu. A eternidade sendo trazida para o agora. Amém, queridos? Amém. Eu e você não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Amém. O justo não vive por vista, o justo vive pela
fé. Amém, querido? Quero continuar aqui com você, então, nessa ideia. Olha o que diz, então, o versículo 23 e 24 de Juízes 6. Então, Gideão ele fica discutindo com o anjo, ele fala, não, mas eu sou isso, né? Como que você pode me escolher, eu não sou bom o suficiente? E daí o anjo do Senhor, ele vem com essa palavra para Gideão. E ele disse assim para Gideão, Gideão, o Senhor está te dizendo essa palavra, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão então construiu ali um altar para o Senhor e chamou esse altar de Yahvé Shalom. O Senhor é a minha paz. Querido, olha que interessante isso daqui. Nós precisamos entender que o anjo, ele está dizendo para Gideão que a paz seja com você. Ele não está dizendo assim, Gideão, tenha paz. Gideão, produza paz. Gideão, encontre paz. Não. O anjo está dizendo para ele, Gideão, paz seja com você. É muito importante você entender e eu entender que nós não podemos possuir paz. Nós não podemos, entendeu? A paz ela não é uma coisa, a paz é uma pessoa. E à medida que nós nos unimos à paz, a paz se torna um conosco. A palavra nos ensina que Cristo Jesus, ele nos deixou a paz. Né? Ele diz, a minha paz vos dou. Nós já vamos ler esse versículo. E quem é essa paz? É a presença do próprio Deus, é o Espírito Santo. Então a paz, queridos, ela é uma coisa constante nas nossas vidas. Por que a paz ela é constante? Porque a paz ela independe de circunstâncias. A paz para o mundo, o significado de paz para o mundo é a ausência de problemas. Mas para nós, a paz não é a ausência de problemas. A paz de Deus é você permanecer intacto, independente das circunstâncias. É o seu interior permanecer intacto, confiante, corajoso em Deus, independente de qualquer caos, de qualquer desordem. Então, queridos, quando o anjo ele diz para Gideão, paz seja com você, ele está dizendo que o Espírito de Deus seja contigo. E ali naquele momento, Gideão ele vem, ele constrói um altar dizendo, o Senhor é a minha paz, Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz. Sabe, queridos, eu e você precisamos entender isso. Gideão ele não constrói um altar para obter paz. Ele recebe paz e daí ele constrói um altar. Na nossa vida, é assim que nós precisamos nos comportar. Essa é a reação que nós temos diante do caos. Porque nós temos paz, então nós exercemos fé. E o que isso significa? Nós descansamos em Deus. Nós descansamos em Cristo Jesus. Sabe, querido, eu e você precisamos aprender a descansar no meio das tempestades. Eu e você precisamos aprender a ficar quietos quando a desordem se instala, entendendo que não somos nós que arrumamos a bagunça, mas é o Espírito de Deus que com a sua presença, que com a sua paz, traz ordem à nossa vida. A paz de Deus, ela é manifestada a partir da declaração. Quando nós declaramos a palavra de Deus, essa palavra, ela ordena as coisas. Lembrando em Gênesis 1, quando a terra ela era sem forma e vazia, Deus estava em paz. Por que Deus estava em paz? Porque ele estava descansado. O caos do mundo não afetava quem Deus era. O caos, a escuridão, né, a sombra do abismo, não afetava Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E com uma declaração, haja luz, houve luz. A paz de Deus em nós é o que nos motiva a falar, é o que nos motiva a fazer. As nossas ações e as nossas palavras não são meios ou tentativas de conquistar paz. Não. As nossas palavras e as nossas atitudes são reflexo de paz. Então a nossa reação no caos é simplesmente dizer aquilo que Cristo diria. É simplesmente fazer aquilo que Cristo faria.
Imagina, numa situação de caos onde tem espada para tudo quanto é lado, sangue caindo da orelha do indivíduo lá, o que Jesus faz? Calma, galera. Dá aqui a orelha. Cola lá a orelha do cara. Calma. Paz, tá tudo certo. Se eles não me levarem, o propósito de Deus não vai se cumprir. Jesus estava entendendo que a vontade de Deus estava sendo feita. Lembra da tempestade, quando Jesus está no barco, está dormindo, e os discípulos acordam Jesus, ele simplesmente declara, cesse agora o vento. Eu e você precisamos entender, querido, que a palavra de Deus ela é suficiente para acalmar, para ordenar toda desordem, todo caos. Amém? Yahvé Shalom, ele é a nossa paz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 diz assim: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Olha que interessante. Deus não é um Deus de desordem, ele é um Deus de paz. É engraçado que esse versículo ele poderia dizer: Deus não é um Deus de desordem, ele é um Deus de ordem. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo, Deus não é um Deus de desordem, ele é um Deus de paz. E o que isso significa? Isso significa que mesmo se Deus estiver na desordem, vai haver paz. Amém. Existe paz na ordem e existe paz na desordem. Será que nós podemos viver dessa forma? Amém. Será que eu e você conseguiríamos dormir na polpa do barco em meio a uma tempestade? Quem consegue fazer isso? Quem tem paz. Será que Jesus conseguiria dar essa resposta branda momentos antes de ser crucificado? Só quem tem paz. Então, a paz, ela nos faz reagir como Cristo reagiria. Um outro ponto muito importante que eu gostaria de falar, para nós finalizarmos nessa noite, é que a paz nos faz sonhar. Querido, o pessimismo rouba os nossos sonhos. Quando você se entrega ao pessimismo, quando você se entrega ao cenário que você está vendo à sua volta, os seus sonhos estarão limitados a isso que você está vendo. Por exemplo, numa configuração que nós estamos tendo agora de pandemia, né? De vírus. E todo mundo olha e todo mundo fala, não, olha o cenário que está se estabelecendo. Agora as pessoas não vão mais estar juntas umas das outras. Nós precisamos repensar tudo. Eu sei que isso é verdade, realmente nós precisamos. Mas a nossa vida não é baseada naquilo que nós estamos vendo. A nossa vida ela é baseada na eternidade. A nossa vida é baseada na palavra de Deus. Então, nós não podemos deixar de sonhar por causa do cenário de desordem que estamos vendo. Sim. Se você deixa de sonhar por causa do cenário de desordem, significa que você não está sendo movido pela fé. Você está sendo movida pela vista. E nós sabemos que o justo viverá pela fé. Sabe, meu querido, sonhar é aquilo que motiva, né, a gente acordar toda segunda-feira. Sonhar é aquilo que motiva, né, uma engrenagem para a sua vida. Se você para de sonhar, qual é o propósito de você estar aqui? Agora, os sonhos que você tem no seu coração, os sonhos mais intrínsecos que você tem lá dentro, não são coisas que surgiram de você, não. Foi Deus que plantou esses sonhos dentro de você. Foi Deus que colocou estes sonhos maravilhosos no seu coração. Então eu quero te encorajar nessa noite com essa palavra. Não deixe de sonhar. Não se entregue ao pessimismo. Não se entregue à desordem. Não se entregue ao caos. Mas permita que a paz de Deus, que transcende todo o nosso entendimento, nos guie na verdade, nos ensine na verdade da sua palavra. Existe uma frase muito interessante que eu gosto de um autor, que talvez você conheça, todos nós conheçamos, que é o Steve Jobs. Ele diz assim, cada sonho que você deixa de ter no presente é um pedaço do seu futuro que não se concretiza. Sabe, todas as vezes que você se entrega ao pessimismo, você está deixando partes do seu futuro morrerem. Agora, sabe qual que é o problema disso, querido? Eu e você, que somos filhos de Deus, temos sonhos para manifestar nessa terra para que outras pessoas vejam a glória de Deus. Você precisa entender que às vezes sonhos que você tem não são fúteis, não são. Sonhos que você tem não são para deixar para amanhã, para depois, não. Eles estão aí dentro de você
Porque Deus tem um propósito, porque Deus quer usar aquilo que Ele colocou dentro de você para que muitas pessoas enxerguem a glória do nosso Deus. Sabe, querido, não diminua, não se diminua, não diminua a sua família, não diminua o seu país. Muitas pessoas, eu vou mudar de país, eu estou indo para os Estados Unidos, estou indo para a Europa, vou mudar em outro... Não diminua o seu país, não diminua a sua família, não se diminua só porque aquilo que você está vendo à sua volta é maior do que o que você acha que você pode fazer. Não! Meu querido, eu e você carregamos uma semente eterna. Amém. Carregamos uma semente imperecível. Eu e você temos Yahvé Shalom do nosso lado. Amém. O Senhor é a nossa paz. Ele é a nossa paz. A nossa paz não é o dinheiro. A nossa paz não são pessoas. A nossa paz não são bens. A nossa paz é o Senhor Jesus Cristo em nós. É o Espírito de Deus em nós, habitando, falando, nos dando consolo, nos abraçando, nos ajudando nos momentos de dificuldade. Sabe, querido, medite nisso. Creia nisso. Eu quero acabar com este versículo. João, capítulo 14, versículo 26 e 27. Diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as verdades, todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Nem tenham medo. Meu amigo, meu querido, a palavra que eu quero deixar com você nessa noite de encorajamento é que você não precisa viver em medo. Você não precisa viver em angústia. Você não precisa viver em preocupação. Essa não é a vida que Deus tem para você. Deus tem uma vida abundante. E na vida abundante de Deus, Ele dá para nós, Ele deixou para nós a paz. E a paz, ela nos garante confiança, coragem, ela nos garante segurança, ela nos garante força, ela nos garante falta de medo, ela nos garante ousadia. Querido, Deus não te deu um espírito de covardia, Deus não te deu um espírito de medo, mas Ele deixou para nós o equilíbrio, Ele deixou para nós a sabedoria, Ele deixou para nós a paz. A paz que Jesus nos dá não é a paz que o mundo dá. Lembre-se disso. A paz de Deus não é a ausência de problemas. A paz de Deus é uma segurança, é uma promessa de que você e a sua casa, você e a sua família estão seguros em meio ao caos, em meio à desordem. A paz de Deus não é ausência de problemas. A paz de Deus é um ânimo espiritual. A Bíblia nos ensina, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Só pode ter um bom ânimo quem tem paz. Só pode ser alegre em meio ao caos, em meio à desordem. Quem vive se entregando para a realidade da eternidade. A paz de Deus é quem nos consola. A paz de Deus é quem nos abraça. Agora mesmo, onde você está, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, no sofá da sua sala, na poltrona onde você está sentado, no tapete onde você está recostado. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Se possível, fique em silêncio. E agora pense comigo. Pense comigo na paz que Deus nos deixou. É uma paz que
nem ferrugem pode tocar, nenhuma praga pode roubar, nenhuma pessoa pode desmentir. Ela está dentro de você. A presença do próprio Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em nós. Se você puder colocar as mãos no seu coração agora, declare essa verdade comigo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu recebo o Espírito da paz. Eu recebo o Espírito de Cristo. Obrigado, Deus, porque eu estou seguro, porque eu estou blindado contra todo ataque, contra toda flecha, contra toda tentativa do inimigo. Eu não me entregarei à doença, eu não me entregarei ao pessimismo, eu não me entregarei à dúvida, eu não me entregarei às más notícias, mas a minha confiança, ela está no Senhor. Tu és Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz, e eu recebo essa paz. Agora eu me aproprio dessa paz que ultrapassa toda lógica humana, toda ordem humana, todo número humano, e eu coloco a minha confiança no meu Deus, no meu Pai. Obrigado, Jesus.